What's up, guys? How is going? Are you fine? I'm fine, thank you. Ei, pessoal do 7º ano, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguimos aí com a nossa 5ª semana de aulas remotas e nesta videoaula de hoje nós vamos relembrar alguns tópicos gramaticais, revisando então o volume 1 da apostila Bernoulli, já que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma avaliação intermediária aí, né? Quem ainda não fez a diagnóstica, tá? Tá lá no roteiro de estudos de vocês da semana, da 4ª semana. Acessem o link e façam a atividade diagnóstica. Lembrem-se que eu pedi para vocês na videoaula, na aula interativa, na live da semana passada, para não fazerem com consulta, justamente para que eu possa diagnosticar se vocês estão com algum problema aí em aquisição de conteúdo, tá? Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai fazer uma revisão, relembrando aí o uso do modal verb can, dos advérbios de modo, do simple present e do present continuous, que são 2 tempos verbais, e também das preposições de tempo, que é o último tópico gramatical de vocês, tá? Então, eu coloquei uma tabelinha aí para a gente poder ver os usos do can e do could, tá? Ó, vocês não vão pronunciar, então, a palavra O, a letra O, nem a letra L, tá? É como se fosse bem sequinho mesmo. Could, tá? Can and could. E a negativa do can, né? A gente pode fazer de 2 formas. A gente pode usar o cannot junto, né? Ou então arrastando um pouquinho o can't, tá? Can't. Se for na pronúncia britânica, pode marcar o T. Can't, tá bom? Então, vamos ver aqui o uso do can. Eu vou usar para habilidades gerais, tá? Fala do presente. I can speak English. Então, I can speak English, that's okay. Eu posso. É uma habilidade que eu tenho. I can speak English. Eu vou pedir permissão também. É uma coisa mais informal, tá? Can I borrow your pen, please? Ou seja, eu posso pegar a sua caneta emprestada, por favor? Para request something, para eu pedir alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu preciso de ajuda. Aí eu, can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Tá? Para possibilidade, it can get very cold there at night. Então, pode ficar muito frio lá à noite. Então, é uma possibilidade, tá? Para oferecer ajuda para alguém, offer to help someone. Can I carry your bags for you? Eu posso carregar suas malas para você, suas bagagens para você? E aí na negativa, eu tenho cannot ou can't, tá? Not allowed, ou significa não é permitido, tá? Então, you cannot smoke in this room. Você não pode fumar nessa sala, nesse cômodo, né? You can't go to the party. Então, você não pode ir à festa. Agora o could. O could, o que é? O could, além dele ser o passado do verbo can, eu posso usar também para falar as mesmas coisas que eu falei com can, só que de uma forma mais educada, more polite, que é o que está escrito aqui, ó, more polite, tá? Então, para habilidades gerais também no passado, porque o could é do passado, né? É o passado do can. Então, I could play the piano when I was younger. Então, eu podia tocar piano quando eu era jovem, mas agora eu não toco mais, tá? Ask for permission, more polite também. Could I use your bathroom, please? Né? Eu poderia usar o seu banheiro, por favor? Mais educado. Para pedir algo também de forma mais educada também. Could you pass me the salt, please? Você poderia me passar o sal, por favor? Né? Agora, uma possibilidade no passado também. Eu vou usar com o present perfect. Então, eu vou usar could mais have mais past participle. Por exemplo, what? You could have broken your leg, né? Que você poderia ter quebrado a sua perna, né? Uma situação assim que alguém contou, que sofreu um acidente, que fez alguma coisa, né? Nossa, você poderia ter quebrado a sua perna. You could have broken your leg. Para sugestões, quando é pedido algo para fazer. Então, we could go to the movies if you like, né? Nós poderíamos ir ao cinema, se você quiser.
tá? Uma sugestão, né? E aí, uma condicional com o can, tá? É would, able or able to, né? Would be able to, né? Seria capaz de fazer. Então, vamos ver como é que vai ficar. If you had some oranges, I could make you some fresh juice. Então, se nós tivéssemos algumas laranjas, eu poderia fazer um suco de laranja fresco para você, tá? Would be able to, ou seja, eu seria capaz de fazer um suco de laranja fresco para você. Bom, aproveitando aí, eu já tenho uma atividade aqui, tá? Que é onde vocês vão escrever sentenças em inglês no caderno de vocês, utilizando as formas afirmativa, negativa e interrogativa do verbo can e uma sentença utilizando a forma passada could, tá? Então, aí essa could, ela pode ser na negativa, couldn't, pode ser na afirmativa com could, ou então na pergunta, né? Por exemplo, could I use your bathroom, please? Aqui, ó, tá vendo? Essa é uma pergunta, tá? Dando sequência aí, vamos falar sobre advérbios de maneira, de modo, advérbios de modo, tá? Então, vamos formar advérbios de modo. Temos os adjetivos que vão virar advérbios de modo. Então, eu tenho o adjetivo beautiful, por exemplo. Eu vou adicionar o LI nele, tá? LY. Eu vou adicionar o LY nele. E aí, ele vai ficar com som de LI, né? Então, vai ficar beautiful, beautifully. Então, eu tenho o adjetivo lindo, vai ficar lindamente. Belo, belamente. A gente não fala belamente, a gente fala lindamente, né? No português. Aí eu tenho o adjetivo slow, vai virar slowly. Devagar, vagarosamente. Bad, badly. Então, ruim, então vai ficar pessimamente, né? É assim que a gente fala. A gente não vai falar, no português a gente não tem todos aí os equivalentes, né? Alguns adjetivos que terminam em Y, a gente vai ter que tirar o Y para colocar o LY, que é o caso do happy, do noisy e do easy, tá? Então, aqui eu tenho happy, ele termina em Y, eu vou ter que tirar o Y e colocar ILY, tá bom? Então, vai ficar happily. Então, feliz, felizmente. Noisy, noisily. Barulho, né? Barulho, não é um adjetivo, mas é uma coisa barulhenta, né? Barulhento, né? Easy, que é fácil, easily, facilmente. E aí eu tenho os irregulares também. Então, vai ficar good, vira well, fast, não muda nada, fica fast mesmo, tá? Para o advérbio. E o hard também não muda nada, absolutamente nada. Na atividade 2 aqui agora, então eu vou pedir para vocês escreverem sentenças em inglês no caderno, utilizando o can, o can't, could ou couldn't, junto com um advérbio de modo. Então, vocês vão juntar o primeiro slide antes desse e esse aqui agora, tá? Da lista ao lado. Então, eu vou colocar para vocês aí um exemplo, ó. I can't play the piano, but I can play the guitar beautifully. Então, eu não posso, não consigo, eu não tenho essa habilidade de tocar piano, tá? Mas eu posso tocar violão belamente, ok? Lindamente, belamente, tá? Beautifully. I couldn't sing well, but now I can sing beautifully. Então, eu não podia, eu não tinha condições, eu não tinha habilidade de cantar bem no passado. Mas agora eu canto belamente, tá? Lindamente, belamente, tá bom? Então, eu quero que vocês juntem o can, o can't, o could ou couldn't, junto com advérbios de modo desta lista, dessa tabela aí, e façam sentenças, tá? Agora, vamos ver aí a revisão do Simple Present Continuous, tá? Então, eu tenho aí o Simple Present e o Simple Present Continuous, eu coloquei junto. Na verdade, a gente ia revisar só o Simple Present Continuous, mas eu achei melhor revisar os dois para a gente ver qual é a diferença de um e do outro, para vocês não terem mais dúvidas, tá? Então, eu tenho lá o primeiro quadrinho com o exemplo. Eu vou ter no Simple Present Tense, eu tenho fatos ou coisas
que estão sempre, que são verdade, tá? Ou então que fazem parte da minha rotina. Da minha, entre aspas, né? Tô dando um exemplo. Então, eu tenho algumas frases lá. Whales live in the ocean. Então, eu tenho baleias vivem no oceano. A dog has 4 legs. Um cachorro tem 4 pernas. It rains a lot in winter. Chove muito no inverno. Water boils at 100 degrees Celsius. Ok, olha só. Eu tenho aqui, ó, dog e it, tá? O que acontece quando eu tenho e o water também, ó? Todos esses 3 aqui eu posso trocar por it, né? Eles equivalem ao sujeito it, que é a terceira pessoa do singular. Então, no tempo presente, a gente sabe que para he, she, it, quando a gente for colocar os verbos, eles vão mudar. Os que forem irregulares, como o have, por exemplo, viram has, né? O have vai virar has. O rain vai ganhar um S, assim como o boil vai ganhar um S. Mas a gente sabe que alguns deles vão mudar completamente, né? Vão ganhar ES, outros IES, como por exemplo o caso do study. Eu vou tirar o Y e vou colocar IES, né? Então, a gente tem que lembrar dessas regrinhas também, tá? Na apostila de vocês tem várias tabelinhas que vocês podem consultar. Bom, agora aqui, na sequência, eu tenho o presente contínuo. Então, quando que eu vou usar o presente contínuo? Eu vou usar para ações que estão acontecendo exatamente no momento da fala. Eu posso usar para o futuro também, tá? Mas não é o caso agora, não. A gente agora vai relembrar do uso dele quando a gente está falando, a coisa está acontecendo exatamente no momento da fala que a gente está tendo. Então, vão ser: I am teaching English lesson. I am teaching an English lesson. Então, eu estou ensinando uma lição de inglês. You are watching a video. Você está assistindo o vídeo. Steve is washing his hair. Então, o Steven está lavando o cabelo. Eu estou falando isso no momento que ele está lavando o cabelo, tá? She is taking her dog for a walk. Então, ela está levando o cachorro para caminhar. Também estou falando isso no momento que eu estou vendo ela levar o cachorro para caminhar, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho mais exemplos de um e de outro. Então, I live in England. Eu estou dizendo que eu moro na Inglaterra. Então, I plan to live in England for a long time. And I don't plan to change soon. Is it more or less permanent? Então, eu planejo viver na Inglaterra por um longo tempo. E eu não planejo mudar isso logo, tá? I don't plan to change it soon. It's more or less permanent. É mais ou menos permanente, tá? I'm living in London at the moment. Então, a segunda sentença aí, ó. I'm living in London at the moment. Eu tô falando no presente contínuo, ó. Gente, vamos lembrar. Toda forma contínua no inglês, eu preciso usar verbo to be e a sequência do verbo tem que ser com outro verbo com ing, tá? Então, ó, I am, verbo to be. Eu estou living, vivendo in London at the moment. Então, no momento que eu estou falando isso, eu estou em Londres, né? I'm living in London at the moment. Então, a situação é temporária. Pode ser que seja, mas pode ser que temporária porque eu estou falando dela agora, né? No próximo mês, eu planejo viver numa cidade diferente. Então, no momento que eu estou dizendo essa frase, eu estou vivendo em Londres, tá bom? Agora aqui, no quarto quadrinho aqui, ó, eu tenho presente simples e contínuo de novo, comparando os dois, tá? Agora vai entrar aquela questão dos auxiliares para a gente fazer pergunta, lembra? Então, ó, what do you do? Esse primeiro do aqui, ó, é o do auxiliar para fazer pergunta no presente simples. Lembra que eu uso do e does, né? Para he, she, it eu vou usar does e doesn't na negativa, né? Does para pergunta, doesn't na negativa. E para I, you e they eu vou usar do na pergunta e don't na negativa. Então, aqui existe uma pergunta feita com WH word, olha lá. What do you do? Quando eu pergunto isso, eu quero saber o que a pessoa faz, qual é o trabalho dela, tá? What is your job? Tá bom?
E aí, para fazer pergunta no presente contínuo, eu tenho que mudar o verbo to be de lugar. Então, vai ficar what are you doing? O que é que você está fazendo? Aí é diferente. Eu não quero saber sobre a profissão da pessoa. Eu quero saber o que é que a ação que ela está fazendo no momento, né? What are you doing? É present continuous tense. And what action are you doing right now? Então, que ação que você está fazendo exatamente no momento em que eu estou te perguntando, tá bom? No caso aqui, a figurinha está mostrando que o rapazinho aqui, o bonequinho, está pintando a parede. Então, he is painting the wall, tá? Ok. Então, lembra que eu falei dos auxiliares? Olha lá. Vamos ver como é que eles vão ficar aqui agora, ó. Vamos lembrar lá. No simple present, com os auxiliares do, don't and does e doesn't. Então, vamos ver. Na afirmativa, eu vou usar simples, sem auxiliar nenhum, tá? Então, na afirmativa, eu vou usar I like flowers. Se eu for negar, I don't like flowers. You like chocolate. You don't like chocolate. We like fast food. We don't like fast food. They like secrets. They don't like secrets. Para he, she, it, a gente vai usar doesn't para negativa. She likes snakes. Ó, eu mudei o verbo aqui, coloquei um S, ó, na afirmativa, tá? Então, essa mudança de S, de IES ou de ES, ela muda só na afirmativa. E na negativa, trabalhamos com o auxiliar negando. Então, he likes snakes, ele gosta de cobras. He doesn't like snakes, ele não gosta de cobras. She likes chocolate. She doesn't like chocolate. It likes bonds. It doesn't like bonds. Então, prestem atenção que quando eu passo para a negativa com doesn't, o verbo ele volta ao normal, ele volta para o infinitivo dele, tá? Ele perde o S aqui, ó. Eu coloco doesn't ou does not e aí o verbo perde o S, tá? Agora para perguntas e para short answer. Então vamos ver como que vai ficar. Eu tenho a afirmativa. You like chocolate. Você gosta de chocolate. Mas vamos supor que eu não sei, tá? Então eu quero perguntar se você gosta de chocolate. Então eu vou te perguntar. Do you like chocolate? Você pode me responder yes, I do. No, I don't. Tá? Você vai responder usando o auxiliar. Agora, com he, she, it. Tem um exemplo do she. She likes chocolate. Então, eu estou afirmando. Ela gosta de chocolate. Likes. Eu coloquei o S no like. Agora, eu vou perguntar para ela. Does she like chocolate? Olha lá, o S saiu fora. Eu coloquei o does como auxiliar. Para he, she, it, eu sempre coloco o does para fazer pergunta. E aí, eu tiro o S do verbo, like. Então, does she like chocolate? Vou responder também usando o auxiliar. Yes, she does. No, she doesn't. Tá? Atividade 3 para vocês aqui, ó. Escrevam sentenças em inglês no seu caderno, utilizando os tempos verbais simple present e o present continuous. Veja os exemplos da tabela ao lado, essa tabelinha aqui, né? E crie as suas próprias sentenças utilizando todos os pronomes sujeitos. Então, eu quero que vocês façam pelo menos uma sentença, pode ser afirmativa, negativa ou interrogativa. Procurem diversificar para que vocês tenham essa flexibilidade aí, tanto dos auxiliares quanto da transformação dos verbos na afirmativa para a terceira pessoa do singular, tá? Então, vocês vão escrever sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. Não é para usar o verbo to be dessa vez, tá bom? Porque o verbo to be ele é diferente. Então, vocês vão usar outros tipos de verbos, ok? Na sequência aí, temos agora a questão da prepositions of time, tá? Preposições de tempo. Quando que a gente usa, como que a gente usa. Vamos ver as particularidades aí. Então, basicamente, eu tenho 3 preposições para falar de tempo. Eu tenho at, on e in. Como que eu vou usar? Com at, eu vou usar para falar de tempo ou expressões especiais, também relacionadas a períodos do dia ou a datas. Vamos ver como é que vai ficar. Na hora do dia,
Para a hora do dia, eu sempre vou usar at. Então, qualquer horário, gente, falou de horário, é at. Então, at 2 o'clock, at midday, que é meio-dia, at 4 p.m., que é 4 da tarde, at lunchtime, que é a hora do almoço. Agora, em expressões especiais, o que acontece? Presta atenção aqui, ó, at night, à noite. Esse aqui dá uma confusão danada. Por quê? Porque de manhã e de tarde eu não uso at, eu uso in. Olha aqui, ó, parte do dia, ó. Eu uso in the morning e in the afternoon. Mas falou à noite, eu tenho que colocar at, tá? Mas por quê, professora? Não tem um porquê, gente. Isso é da língua, tá bom? Isso é da língua inglesa. Então, at night é uma exceção para a parte do dia, tá? At the weekend, que é aos finais de semana, at Christmas ou at Easter, ou seja, no Natal ou na Páscoa. Vamos prestar atenção numa outra particularidade aqui, ó. Eu tenho aqui no Natal ou na Páscoa, eu vou falar de at Christmas and at Easter. Só. Agora, se eu falar do dia específico do Natal, por exemplo, dia 25, se eu estiver falando especificamente do dia do Natal, eu vou ter que mudar a preposição e vou colocar on. Olha aqui, ó, on Christmas Day, no dia do Natal. Então, essa palavrinha day, ela me faz mudar a preposição para on, tá? Porque ela me lembra o dia, tá? E vamos lembrar, ela ajuda também a lembrar que em dias de semana eu uso on, tá? On Monday, por exemplo. Então, voltando aqui, eu tenho at night, at the weekend, at Christmas ou at Easter, que é Páscoa. At the same time significa ao mesmo tempo. At the moment, no momento. At present, né, no presente, tá? Agora a preposição on, para dias e datas. Todos os dias da semana, sempre on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. On, se eu colocar, por exemplo, só, ó, outra particularidade, mais uma. Se eu falar só do mês, ó, eu vou falar in January. Mas se eu colocar o dia mais o mês, eu tenho que mudar para on também. Então, on 6 January, tá? On Christmas Day, já falei, no dia de Natal, on my birthday, no meu aniversário, é no dia do meu aniversário, tá? Agora, se eu colocar o dia mais a parte do dia, também tem que ser on. Então, on Monday, morning. On Tuesday, evening. On Tuesday, afternoon, tá? Ok. Agora, e se for à noite, professora? Aí eu vou ter que colocar on Monday at night. Aí eu vou ter que colocar duas prepositions, two prepositions, tá? Agora o in. O in eu vou usar para parte do dia também, tá? Só que aí eu vou usar só para a parte do dia, ok? Não vou usar para o dia, por exemplo, não vou usar para segunda, para terça, não. Só aquela parte do dia, um período do dia. In the morning, in the afternoon. Para meses, March, January, December, and so on. In March, in January, in December, ok? Depois, seasons. In the summer, in the winter, in the spring, tá? Depois, years. In 2001, in 1967, in 500 BC, before Christ. E para períodos longos, tá? Por exemplo, nos anos 90, in the 1990s, in the 20th century, no século 20, in the Ice Age, na era do gelo, in the past, no passado, ok? Então, aqui eu tenho a quarta atividade para vocês. Vocês também escreverão sentenças em inglês no caderno, utilizando as preposições de tempo da tabela ao lado. Usem a criatividade de vocês, escrevam frases na afirmativa, na negativa, na interrogativa e utilizem os verbos no Simple Present e no Present Continuous. Aí eu criei uns exemplinhos para vocês aí, para vocês verem como é possível fazer, tá? Eu coloquei lá, Christmas, Christians celebrate Christmas in December. Então, os cristãos celebram o Natal in December, tá? I don't like to drive at night.
because it's very dark. Então, eu não gosto de dirigir à noite porque é muito escuro. Jack always arrives late at work in winter. Ó, duas preposições, ó. O Jack always arrives, ele sempre chega. Olha aqui, gente, ó. O S no arrive, tá vendo? Porque eu tô falando de Jack, he, e ele está no presente simples. Então, ele sempre chega tarde no trabalho no verão, no inverno, tá? Uma curiosidade, aqui nós estamos nos atendo às preposições de tempo, tá? Ó, no inverno. Entretanto, essas preposições também serão usadas para lugares. Então, veja a preposição at, né? Nesse at work, tá bom? Na terceira frase, ó, onde indica lugar, no trabalho, tá bom? Então, a gente tem aí essas coisas aí. Algumas preposições a gente vai usar para lugar também. Aliás, todas essas três, tá bom? Mas esse aí é um outro tópico que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, deixei para vocês aí um recadinho. Marquem a presença de vocês nesta aula, acessando o formulário que está na descrição desse vídeo. E se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas, né? We are living hard times, but it doesn't mean impossible times. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas não significa tempos impossíveis. See ya, guys.